eu nunca esperei que alguém me visse ali. Na última mesa do café, perto da janela, eu me sentava como quem não quer ser notada, mas no fundo, ansiava por ser reconhecida sem precisar dizer uma palavra. Era o meu refúgio diário, aquele intervalo invisível entre a vida que mostro e a vida que sinto. O mundo ao redor seguia em ruído e movimento, mas eu me permitia parar, sempre com o mesmo pedido, sempre com as mãos em volta da caneca quente, como se aquele calor silencioso fosse a única coisa que me impedia de congelar por dentro. Eu observava pessoas, lia trechos repetidos de livros que nunca terminava e deixava minha mente vagar pelos rostos que passavam, até que ele começou a vir, sempre no mesmo horário, com o mesmo andar calmo, os olhos claros demais para passarem despercebidos, e aquele jeito de quem carrega uma tristeza antiga, mas vive como se tivesse aprendido a conviver com ela. Ele nunca tentou falar comigo, e talvez tenha sido exatamente por isso que me chamou a atenção. Havia algo no silêncio dele que falava com o meu. Um tipo de respeito não combinado. Um pacto silencioso entre dois desconhecidos que, sem saber, se reconheciam na solidão um do outro. E mesmo sem trocarmos uma única palavra, eu sabia o exato momento em que ele entrava no café, porque meu corpo reagia. Minha respiração ficava mais contida, meu coração um pouco mais alerta. Mas eu continuava a fingir que não via. E ele também. Até o dia em que nossos olhos se encontraram tempo demais para desviar. Até o dia em que, por um impulso que nem eu compreendi, eu sorri. E nesse pequeno gesto, que não durou mais do que um suspiro, algo em mim se entregou. Porque, naquele sorriso, não havia só gentileza. Havia permissão, uma abertura, uma semente. E naquele instante silencioso, entre dois olhares e uma mesa de canto, eu soube, com uma estranha certeza. Alguma coisa tinha começado, depois daquele sorriso algo mudou. Não do lado de fora, mas dentro de mim. Não houve gestos evidentes, nem palavras trocadas, mas a atmosfera entre nós havia sido tocada. Como se o silêncio, antes confortável e observador, agora estivesse cheio de possibilidades não ditas. Eu continuei indo ao café, sentando na mesma mesa com o mesmo café entre as mãos. Mas já não era a mesma. Eu não sabia o que ele pensava, se pensava, ou se havia interpretado o meu sorriso como uma gentileza ou como um convite. Mas bastava olhar para ele para sentir que alguma coisa havia se movido. Ele começou a me olhar por mais tempo. Às vezes disfarçava, outras vezes, não. E eu, sem entender bem porquê, sentia o coração acelerar quando seus olhos encontravam os meus. Era ridículo, eu dizia a mim mesma, ridículo e perigoso, porque um sorriso, por mais que carregue um mundo, ainda é apenas um sorriso. Mas havia ternura no modo como ele me observava, um cuidado calado e talvez uma esperança. Nossos horários passaram a se alinhar, como se fosse coincidência ou escolha silenciosa. Ele sentava sempre 2 mesas à frente da minha, com um livro nas mãos e uma xícara de café preto que esfriava devagar, como se ele também estivesse mais interessado na presença do que no sabor. Às vezes eu notava que ele marcava páginas que não lia, e isso me fazia sorrir por dentro. É estranho como podemos construir uma rotina compartilhada com alguém sem nunca ter ouvido sua voz. Eu comecei a reconhecer os pequenos gestos, o jeito como ele apoiava o cotovelo na mesa quando pensava, como passava a mão no queixo ao se distrair, como fechava os olhos por um segundo antes de dar o primeiro gole no café. E cada um desses gestos, por mais sutis que fossem, me faziam companhia, me traziam de volta para mim mesma. Algumas tardes eu pensava em me levantar, ir até ele, dizer qualquer coisa boba como "Você vem sempre aqui?" E me odiava por esse clichê interno, mas nunca ia, porque embora minha alma gritasse por movimento,
Meu corpo ainda carregava cicatrizes que me faziam hesitar. Eu não sabia o que ele carregava, nem o que buscava, mas algo em mim dizia que ele também sabia o que era perder. Não no sentido literal, mas naquele tipo de perda que deixa a gente inteiro por fora e desabitado por dentro. Talvez fosse isso que nos ligava, a ausência. O espaço que ambos preenchíamos naquele café, cada um com sua história, suas saudades, seus medos. E mesmo sem termos nos tocado, eu já sentia que havia algo entre nós que não poderia mais ser desfeito. Acho que há um momento em toda conexão verdadeira em que o silêncio deixa de ser um refúgio e se torna uma ponte. Algo entre a espera e a coragem. Eu senti isso numa quarta-feira nublada, quando ele chegou antes de mim. Pela primeira vez ele não estava de costas ou virado para a janela, mas de frente, como se estivesse esperando, como se já soubesse que eu viria. E eu fui. Mesmo com o coração apertado e a respiração entrecortada, eu entrei naquele café como todos os dias, mas com os pés mais conscientes do chão. Caminhei até minha mesa habitual e antes que eu pudesse desviar o olhar, ele ergueu os olhos e me viu. Não como quem apenas reconhece alguém, mas como quem confirma algo. E naquele instante, só naquele instante, ele sorriu. Um sorriso breve, discreto, mas tão cheio de presença que meu peito se abriu como se tivesse esperado por aquilo há muito mais tempo do que eu mesma admitia. Eu me sentei devagar. Estava tremendo por dentro, mas tentei manter os gestos firmes. Quando levantei o olhar, ele ainda estava ali, com os olhos fixos nos meus, sem pressa, como se o tempo tivesse parado um pouco para nos dar essa chance. Ele não se levantou. Não veio até mim. E por algum motivo que eu só entenderia depois, isso foi o que mais me tocou. Ele respeitou o espaço, deixou o gesto falar. E ali, naquele olhar que durou o suficiente para ser lembrado, o silêncio entre nós ganhou nome. Não era mais ausência, era reconhecimento. E então eu sorri, pela segunda vez, mas agora com consciência. Um sorriso cheio de tudo o que ainda não tinha sido dito, mas que já estava presente entre nós. E quando sorri, ele fechou o livro devagar, como se dissesse: agora posso começar outra história. Não houve conversa naquele dia. Não houve aproximação imediata. Mas houve algo maior do que qualquer palavra. Uma promessa não dita. Uma faísca aceita. E quando ele saiu, alguns minutos depois, me lançou um último olhar antes de atravessar a porta. Não de despedida, mas de aviso. Ele voltaria. E eu já não tinha dúvidas de que voltaria também. Porque naquele café, na última mesa junto à janela, entre dois desconhecidos cansados e um sorriso que finalmente encontrou resposta a alguma coisa, serena, delicada, inegável, havia começado a florescer. No dia seguinte, cheguei mais cedo. Não por ansiedade, ou talvez sim, mas de um tipo novo. Um tipo de ansiedade que não machuca, que não aperta, apenas aquece. A manhã estava fria, e o céu guardava aquele tom cinza que faz com que o mundo pareça mais quieto. Sentei na minha mesa, como sempre, e deixei minha bolsa ao lado, como quem marca território sem perceber. Havia algo em mim que vibrava em silêncio. Uma expectativa pequena, mas intensa. Como quando se espera uma carta de alguém que nunca escreveu, mas a gente jura que sente. Eu estava ali não porque esperava que ele falasse comigo, mas porque, no fundo, eu sabia que o tempo da espera tinha terminado. Ele entrou pouco depois, como sempre calmo, com os mesmos passos lentos e firmes. Só que dessa vez não parou na mesa dele, parou na minha, e perguntou, com a voz mais baixa e gentil do mundo, se podia sentar. Assenti sem conseguir dizer uma palavra. E, de repente, estávamos ali, frente a frente, depois de tantos dias vivendo lado a lado sem nos tocar. Por um momento foi como estar dentro de um sonho onde nada precisa ser explicado. Mas então, ele sorriu. Aquele mesmo sorriso discreto, mas agora mais íntimo,
mais vivo, e disse seu nome: Oliver. E eu repeti como se estivesse provando um sabor novo. Sophie, conversamos pouco naquele primeiro encontro. Sobre o café, sobre o frio, sobre o livro que ele dizia carregar mais por hábito do que por interesse. Eu ri, e ele notou. O riso parecia deixá-lo mais tranquilo, e isso, por algum motivo, me emocionou. Não era um homem que impunha presença. Era alguém que pedia espaço com delicadeza. E esse tipo de cuidado era raro demais. Na hora de ir embora, ele se levantou primeiro, disse que gostou da conversa e, antes de sair, me perguntou se eu voltaria no dia seguinte. Era uma pergunta simples, mas em sua simplicidade havia tudo: convite, desejo e um cuidado quase tímido de não avançar 1 centímetro além do que eu estivesse pronta. Eu disse que sim. E quando ele saiu, percebi que meu café tinha esfriado completamente. Eu não tinha dado um único gole. Mas meu coração, parecia ter começado a descongelar depois de um inverno longo demais. Com o passar dos dias, sentar com Oliver se tornou algo natural. Não houve um momento exato em que virou costume, apenas aconteceu. E quando não acontecia, sentíamos falta, mesmo sem precisar dizer. Ele passou a chegar alguns minutos depois de mim, como se não quisesse me pressionar com a pontualidade de quem espera demais. E eu comecei a notar pequenos rituais que surgiram entre nós. Ele pedia café preto, eu pedia com leite, ele sempre dividia um pedaço de bolo e eu aceitava só depois do segundo oferecimento. Trocávamos histórias curtas, lembranças da infância, comentários sobre músicas, livros, pessoas que nos marcaram e depois sumiram. E tudo isso sem pressa, sem necessidade de preencher cada minuto com palavras. O silêncio entre nós não era desconforto, era aceitação. Aos poucos, as coisas começaram a escapar do café. Um passeio até a livraria da esquina. Um dia de chuva em que dividimos o mesmo guarda-chuva em silêncio. Uma vez em que ele me esperou sair do trabalho apenas para caminhar comigo até o ponto de ônibus. Nada disso foi combinado. Nenhum vamos marcar. Apenas gestos que brotavam de uma vontade mansa de continuar perto, de construir algo sem precisar nomear. Havia algo nos olhos dele que me atravessava com ternura. Não era desejo apressado, nem aquele tipo de carência disfarçada de paixão. Era uma curiosidade calma, um querer genuíno de me conhecer, sem invadir, sem moldar. E por isso mesmo, comecei a contar coisas que há muito tempo não dividia com ninguém. Falei sobre como me sentia invisível por dentro, mesmo quando estava rodeada de gente. Sobre como aprendi a me proteger com gentilezas e ausências. Sobre como me sentia estranhamente segura na última mesa do café. Como se aquele lugar me pertencesse mais do que minha própria casa. E ele apenas ouvia. Não interrompia, não sugeria soluções. Apenas estava ali, inteiro, presente. E isso bastava. Numa dessas tardes, ele me contou sobre a perda do pai. Como isso o deixou sem chão por um tempo. Como ele passou meses frequentando o mesmo café só porque era onde costumava ir com ele nos sábados de manhã. Ele disse que não sabia mais se estava tentando lembrar ou esquecer. E eu entendi. Eu entendi com uma profundidade que não vinha das palavras, mas do que a dor nos ensina quando a gente se permite senti-la até o fim. Foi nesse dia que eu percebi que o que estava nascendo entre nós não era paixão. Era algo mais raro. Era cuidado. Ele não veio. Na primeira manhã, esperei tentando fingir que não esperava. Bebi o café inteiro. Li 3 páginas do livro, que levava só para parecer distraída, e permaneci ali, olhando para a porta com os olhos que não conseguiam se concentrar em mais nada. Quando o sino da entrada tocava, meu coração reagia. Mesmo que fosse só um entregador, uma senhora, com pressa, um casal discutindo baixo. Tentei racionalizar. Talvez estivesse doente,
talvez viajando, talvez só precisasse de espaço. No segundo dia, a ausência doeu mais fundo. A mesa à frente da minha estava vazia, mas era como se ela gritasse sua ausência. A caneca que ele sempre usava continuava no armário. O garçom me lançou um olhar rápido, mas não perguntou nada. Talvez por respeito, talvez porque ele também notasse que, embora não fôssemos um casal, já havia algo entre nós que não precisava ser explicado. Na terceira manhã, não. Resisti. Caminhei até a mesa dele, onde nunca havia sentado. Me coloquei ali, como quem tenta entender a perspectiva de quem partiu. E ali, naquele novo ângulo, percebi o quanto ele já fazia parte de mim, não por declarações, mas pela forma como me ouvia, pela paciência nos silêncios, pela presença sem urgência. Ele me devolvia a mim mesma, aos poucos, sem me perceber quebrada. E talvez por isso sua ausência fosse tão difícil, porque era a primeira vez em muito tempo que alguém me enxergava sem me invadir. Foram 5 dias, longos o suficiente para fazer o medo crescer, mas curtos demais para aceitar que fosse o fim. Eu não sabia se ele voltaria. Não tinha telefone, endereço, redes sociais. Só aquele espaço compartilhado no café, que agora parecia imenso sem ele. E foi num fim de tarde, quando eu já não esperava mais, que ouvi novamente aquele sino. E meu corpo soube antes dos olhos. Era ele. Mais magro, mais pálido, mas com o mesmo olhar. Caminhou até minha mesa, não a dele, e se sentou sem pedir. Respirou fundo antes de falar. Meu irmão, ele sofreu um acidente. Eu precisei ir, não sabia como te avisar, só isso, e bastou. Estendi minha mão por cima da mesa e toquei a dele. Foi a primeira vez que fizemos isso. Um toque leve, mas que dizia o que nem mesmo aquele silêncio prolongado conseguiu apagar. Estou aqui. Ele segurou meus dedos com a mesma firmeza com que segurava seus próprios sentimentos. E então sorriu, cansado, mas presente. Eu retribuí, porque o que tínhamos não precisava de promessas para continuar. Só de verdade. Depois que ele voltou, tudo parecia igual. Mas não era. O café ainda era o mesmo, as mesas no mesmo lugar, o cheiro de pão assando nas manhãs ainda chegava como uma lembrança boa. Mas havia algo diferente na forma como ele me olhava agora. E, principalmente, na forma como eu o olhava de volta. Antes havia hesitação. Uma dança sutil entre proximidade e distância, entre o querer e o temer. Agora, havia espaço. Um reconhecimento manso de que o que havia entre nós era real. Talvez pequeno para o mundo lá fora, mas imenso dentro de nós. Começamos a nos ver fora do café, sem muito planejamento, sem etiquetas. Uma caminhada num parque próximo. Uma tarde, olhando livros em silêncio na seção de usados da livraria. Um jantar improvisado com sopa e pão e riso leve. Era simples. E era tão bom ser simples. Estar com ele era como sentar em frente a uma lareira depois de um dia longo. Você não precisa falar muito, só sentir o calor e saber que está seguro. Às vezes eu pensava em como isso começou. Em como um sorriso, um olhar e uma mesa no canto de um café abriram espaço para tanto. E me perguntava quantas histórias se perdem por medo de olhar por tempo demais. Por medo de ser vista e, ao mesmo tempo, de não ser. Oliver falava mais agora. Não muito, mas com mais profundidade. Contava histórias do irmão, da infância, dos silêncios da casa onde cresceu. Havia dor nas entrelinhas, mas também força. Eu ouvia e me sentia honrada, porque sei que homens como ele não falam fácil, e quando falam, é porque confiaram. Eu também contei mais sobre mim, sobre o que perdi, sobre o que deixei de sentir por medo de me machucar, sobre o quanto me acostumei a parecer bem para não ser um peso para ninguém. E ele me olhava como se cada pedaço meu, mesmo os quebrados, ainda fosse inteiro o suficiente para ser amado. Não falávamos sobre o que éramos, nem precisávamos.
Não porque faltava coragem, mas porque o amor que nascia entre nós não dependia de declarações. Ele era feito de presença, de constância, de uma mão que aparece depois de uma ausência e permanece, de um café compartilhado sem palavras, de uma tarde em silêncio sem incômodo e de um sorriso, ainda aquele, que começou tudo e que agora acontecia sem aviso, sem cerimônia, apenas por estarmos ali, juntos. Começamos a sentar sempre na mesma mesa, aquela no canto onde tudo começou. A diferença agora é que não era mais a minha mesa, era a nossa. Um espaço que antes abrigava silêncio e saudade, agora guardava conforto e partilha. As pessoas no café começaram a nos reconhecer juntos. Um ou outro garçom já sabia nossos pedidos e às vezes até sorria antes de perguntar. Não éramos um casal declarado, não precisávamos ser. Mas o jeito como ele encostava a xícara na minha, quando queria me fazer sorrir, ou como eu ajeitava a manga da camisa dele com naturalidade, dizia tudo. Era curioso perceber o quanto o amor pode ser discreto e ainda assim mudar tudo. Oliver me fazia perguntas simples, mas cheias de significado. Você dormiu bem? Como foi seu dia? Quer só sentar em silêncio hoje? E essas perguntas, ditas em tom baixo e cheio de cuidado, me davam mais segurança do que qualquer promessa grandiosa. Eu, que já tinha me acostumado a ser cautelosa com os sentimentos, comecei a relaxar, a confiar, não só nele, mas em mim. Passei a me olhar diferente, a sorrir mais sem perceber, a falar mais devagar, como quem não tem mais medo de ocupar espaço. Uma tarde, ele me levou para ver o mar. Não era longe, apenas uma pequena viagem de carro até uma praia calma, quase deserta. Caminhamos descalços pela areia e ali, sem ninguém por perto, ele segurou minha mão com força e disse: Você me devolveu uma parte de mim que eu achava perdida. Eu não soube o que responder, porque no fundo ele também tinha feito, mesmo por mim. Na volta, ficamos em silêncio no carro. Mas era um silêncio cheio, carregado de significado. Eu encostei a cabeça no vidro e sorri, e ele, mesmo dirigindo, estendeu a mão e segurou a minha por um instante. Foi nesse gesto que entendi o que estávamos construindo. Não era um conto de fadas, não era uma história urgente, era amor real. Aquele que se constrói sem que a gente perceba, tijolo por tijolo, feito de tudo o que é sincero, paciente e gentil. E quando chegamos no café no dia seguinte, ele me esperou na porta. Não com flores, não com uma declaração, apenas com o olhar de quem sabe que a partir daquele momento, onde eu estiver, ele quer estar também. A vida seguiu seu curso, como sempre segue. Os dias não mudaram de cor, nem os ventos sopraram, de forma diferente porque estávamos apaixonados. Mas de algum jeito, tudo em mim estava novo. As manhãs no café continuavam, só que agora começavam com o som das nossas vozes se misturando, com 2 cafés sobre a mesa e uma intimidade que não precisava mais ser conquistada, só cuidada. Oliver passou a andar ao meu lado como quem sempre pertenceu ali. Havia algo de definitivo nos nossos silêncios, nos nossos risos baixos, nos olhares longos que já não precisavam evitar ninguém. Não houve um pedido de namoro, nenhuma conversa formal sobre o que éramos. Mas um dia, sem pensar, ele pagou nossas bebidas e colocou as chaves de casa no bolso de trás. E quando me acompanhou até a porta do meu prédio, me perguntou se eu queria dormir na casa dele naquela noite. Eu respondi que sim, com o mesmo tom de quem responde se quer açúcar no café. E foi assim que começamos a dividir o espaço, os dias, a rotina. Sem alarde, sem anúncio. Apenas uma transição tão natural que parecia ter sido plano desde o início. Na primeira noite que dormi ao lado dele, acordei com sua respiração calma encostada nas minhas costas. O mundo lá fora parecia distante, e eu me dei conta de que pela primeira vez em anos não sentia urgência em fugir. Eu estava exatamente onde queria estar. E quando ele, ainda meio sonolento,
murmurou meu nome no escuro e puxou meu corpo para mais perto, tudo em mim se aquietou. A última mesa do café continuou sendo nossa. Não como ponto de partida, mas como testemunha de tudo que construímos. Sentávamos lá nos fins de tarde, mesmo que agora nossas conversas acontecessem também na cozinha dele, no sofá, no carro, no silêncio entre os lençóis. Às vezes eu olhava para aquele canto e lembrava do dia em que tudo começou com um sorriso, um gesto tão pequeno, tão tímido e tão cheio de verdade. Hoje, quando nossos olhares se cruzam por entre as xícaras, ainda sorrimos. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque sabemos que nos escolhemos, porque no fim foi ali, naquela mesa, naquele gesto leve e espontâneo, que o amor venceu. Sem promessas, sem garantias, só com presença. E um sorriso, aquele primeiro, que até hoje carrego dentro de mim como o início da história mais bonita que nunca pensei que teria coragem de viver. Hoje sentamos juntos na última mesa do café, como sempre. Mas agora não é um refúgio, é um lar. Não um lar de paredes, mas de presença. Ele segura minha mão com naturalidade, como quem segura um hábito bom que não se quer perder. Às vezes, nem precisamos conversar. O silêncio entre nós já aprendeu a falar por si. E quando eu sorrio, aquele mesmo sorriso que um dia começou tudo, ele retribui com o mesmo olhar calmo, como se ainda se surpreendesse por estarmos aqui. E eu também. Porque o amor que construímos não veio como um furacão. Veio como brisa, como rotina, como algo que cresce por dentro, até que, um dia, a gente percebe que não está mais sozinho. Ele me viu antes de me conhecer. Eu o senti antes de ouvi-lo. E quando o amor venceu, naquele instante, com um simples sorriso, tudo começou. E nunca mais parou.